Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a finalização desse currículo sobre a carta aos Efésios. E nós estamos muito contentes de chegar até aqui como uma maratona, aonde a gente foi correndo e vendo as coisas que o Senhor tem feito e tudo que a gente tem de aprendizado. Uma instrução muito clara no meu coração que eu gostaria de passar para todos é de que não use esse tempo como um tempo de corrida para você também. Deixe esse tempo de corrida para nós que estamos preparando, organizando, pensando. Mas para você, que esse tempo não seja um tempo de maratona. Nem de uma maratona curta, nem de uma maratona longa, nem mesmo de um tempo de corrida. Mas que você tenha a oportunidade de poder parar tudo que você está fazendo em casa nesse momento, que você não esteja lavando a louça, que você não esteja se arrumando para ir para a igreja, que você não esteja pensando sobre o que vai comer, ou até mesmo assistindo um outro programa, um outro assunto qualquer, fazendo essa divisão com esse momento tão importante que é o momento de EBD, esse momento de ensino da palavra do Senhor. Então é importante que você possa se dedicar a retornar algumas aulas que talvez você não tenha assistido e que você possa revisitar, anotar, perguntar, procurar a gente aqui, tirar dúvidas, porque essa carta aos Efésios, ela é fantástica e ela nos torna crentes melhores para o reino se a gente conseguir aplicar tantas e tantas coisas que Paulo nos ensina e nos doutrina. Eldman, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Obrigado por você ter caminhado conosco nesse tempo aí de organização, de preparo, né, dessa carta, desse currículo tão importante da carta aos Efésios. Eu queria saber exatamente isso no início, saber como foi o desafio para você de preparar esse currículo, esse material tão rico que nós recebemos nesse tempo. Obrigado, pastor. É um prazer, uma satisfação estar aqui. No momento em que fui convidado para pensar nesta carta aos Efésios e preparar a lição, foi para mim assim um grande desafio, na verdade, uma grande responsabilidade também. Agradeço muito a Deus pela oportunidade, inclusive porque quando a gente se debruça para estudar a carta, nós aprendemos muito mais do que nós ensinamos, na verdade, né? Então, a experiência de estudar a carta aos Efésios, no sentido de tentar transmitir algo do que Paulo está nos dizendo, trouxe para mim, na verdade, muita edificação da minha vida pessoal. Porque a gente vai caminhando pela carta aos Efésios e são tantas verdades que Paulo vem falando nessa carta e traz à nossa memória tantas bênçãos que Deus tem preparado para nós, que é impossível não haver uma mudança na nossa vida após estarmos estudando a carta aos Efésios. Então, a experiência de trabalhar com essa carta foi maravilhosa, não é? E desafiadora também, porque ao ir estudando a carta aos Efésios, Paulo vai trazendo tantas verdades e tanto conhecimento que a gente vai se sentindo cada vez menor, né? E a gente é estimulado a tentar compreender, né, através, lógico, da ação do Espírito Santo nos iluminando, pedindo a Deus que nos dê esclarecimento, para realmente estarmos vislumbrando todas as verdades que Paulo está nos apresentando. Então, é desafiador, mas é muito gratificante. Que bom. Eu tenho certeza que foi realmente isso. Quando nós estudamos a carta, a gente se sente impactado, né? E eu concordo quando você disse que quando nós estudamos para dar aula, para preparar, para poder informar, trazer o conhecimento, nós somos ricamente abençoados com esse mesmo conhecimento, né? E isso é muito bom. Pensando sobre essa questão do conhecimento, pensando sobre a carta aos Efésios, a gente vê a carta dividida em algumas etapas, né? No início, ali no primeiro capítulo, falando sobre a eternidade passada, as bênçãos, né? A eternidade futura em Cristo,
a gente vê no capítulo 2 e 3, aí a gente já começa a ver a ortodoxia, a gente vê a questão da doutrina, né? Do que é, de como é, por que é. E nos últimos capítulos a gente já vê a ortopraxia, que é a aplicação da doutrina, a aplicação da ortodoxia, né? Como que você consegue enxergar esse paradoxo que Paulo consegue fazer um link em cada uma dessas instâncias como se fosse algo tão fácil para ele? Eu creio que Paulo, apesar de teólogo, né, apesar de uma pessoa instruída, Paulo ele consegue apresentar uma doutrina que não está dissociada da sua prática. Pelo contrário, a nossa conduta, as nossas ações, elas são o resultado justamente da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, da nossa doutrina. Então, doutrina e prática caminham juntos. Se nós tivermos apenas a doutrina e não tivermos a prática, essa doutrina não faz diferença na nossa vida, ela não influencia em nada a nossa vida, ela não traz transformação. Se nós tivermos apenas prática e não tivermos doutrina, nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Nós fazemos as coisas sem um princípio que nos norteia. Então Paulo apresenta tanto a parte doutrinária como a parte prática como peças que se encaixam. Não dá para dissociar uma coisa da outra. E Paulo apresenta isso com maestria. É verdade. Eu gosto muito do versículo, dos links que Paulo vai fazendo, né, de um capítulo para o outro, de um capítulo que chama o outro, né? E, por exemplo, no primeiro capítulo, quando ele vai falando sobre a eternidade passada, a eternidade futura em Cristo, as bênçãos, e no final, no último versículo, no versículo 13, ali no finalzinho, ele vai falando, tendo crido em Jesus Cristo, né? Depois de ouvir o evangelho que vos salvou, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da garantia da possessão de Deus. O penhor como sendo exatamente essa condição de que fomos penhorados por Cristo através do Espírito Santo, né? E penhor exatamente com essa condição, essa comparação, né? Essa metáfora de que de que Deus deixou algo valioso em nós, dizendo, eu vou voltar para buscar, vou voltar para te buscar. E depois ele entra, no capítulo 2 em diante, falando sobre a doutrina, sobre tudo isso, sobre essa ortodoxia. Você vê esse link que ele vai fazendo de um capítulo que canta, que chama o outro? Com certeza. A carta de Paulo aos Efésios, ela tem uma divisão muito clara. Ele nos apresenta assuntos tão complexos de uma maneira muito didática. Então, a carta aos Efésios, ela se divide em duas partes. Dos capítulo 1 ao 3, ele vai tratar de doutrina. E do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai tratar da parte prática. A primeira parte da carta aos Efésios, ele vai dividir em duas partes. Ele vai apresentar o propósito de Deus para a igreja desde a eternidade. Então é fantástico como Paulo vai apresentar as bênçãos celestiais. Ele vai falar sobre a bênção do Pai na eternidade, como ele nos escolhe desde a eternidade. Ele vai falar da bênção do Filho na plenitude dos tempos, como que um ato histórico, com data, uma intervenção de Deus na história vai trazer as bênçãos do Filho. E ele vai falar das bênçãos do Espírito Santo, que se estende até a consumação dos tempos, preservando as pessoas, os crentes, a igreja, até a redenção da propriedade de Deus. Então ele começa essa primeira parte doutrinária falando do propósito de Deus desde a eternidade. E depois ele prossegue falando das implicações dessas bênçãos celestiais. Ele parte para uma oração, e essa oração de Paulo é para que os cristãos eles saibam do propósito de Deus, para que eles saibam do poder de Deus e para que eles saibam da supremacia de Cristo.
tendo apresentado essas bênçãos celestiais, ele agora vai levar as pessoas a refletir no significado dessas bênçãos. Não basta você ser rico, você precisa saber que você é rico, e você é rico de bênçãos celestiais. Então Paulo apresenta essa primeira parte falando do propósito de Deus desde a eternidade. E ele prossegue dizendo que Deus realiza este propósito através da reconciliação do homem com Deus. Paulo vai falar que antes nós éramos filhos da ira. Nós estávamos andando em amizade com o mundo, nós estávamos seduzidos, cativos pelo diabo, e também nós andávamos pela inclinação da nossa carne. Por isso éramos filhos da desobediência. E quando ele apresenta esse quadro, essa tragédia que é a situação do homem, e nós pensamos que não há mais solução para esse homem, porque ele vai dizer que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, então não há para esse homem mais salvação, não há como esse homem resolver esse problema. É interessante como Paulo ele interrompe essa tragédia com a seguinte frase: mas Deus intervém nessa situação, e por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia de Deus, ele não nos retribui segundo aquilo que nós merecemos, que seria o juízo, a justiça de Deus sobre esse homem pecador. Mas ele vai dizer que Deus dá aquilo que nós não merecemos. Então ele vai apresentar a graça de Deus que vem trazer a reconciliação do homem com Deus. Ele prossegue nessa realização da obra de Deus, da história que foi projetada desde a eternidade, falando agora que este homem, reconciliado com Deus, também é reconciliado com o povo escolhido de Deus. Que, na verdade, Deus tem um projeto. Esse projeto é formar um único povo. E ele vai reconciliar, então, a nós, gentios, com o povo de Israel. Ele fala algo interessante. Ele diz assim, ele nos lembra a nossa situação de outrora. A nossa situação de outrora. Não tínhamos afeição dos judeus, estávamos sem Cristo, estávamos sem pertencer ao povo escolhido, estávamos sem conhecimento da aliança, estávamos sem participar das promessas de Deus, estávamos sem Deus. Mas ele vai dizer, mas agora nós fomos aproximados, nós fomos unificados, nós fomos pacificados. Então nós fomos reconciliados com Deus. E ele diz, assim já, não somos mais forasteiros, somos cidadãos. E não somente isso, somos da família de Deus. Ele vai dizer que nós então agora pertencemos a um único corpo. E ele prossegue esse desenvolvimento da ação de Deus na história, apresentando o mistério de Deus, que é Cristo. E ele vai mostrar como que as pessoas não compreenderam a vinda do Messias e não compreenderam o propósito de Deus na igreja, um único povo. Então, através da ação do Espírito Santo sobre os profetas e sobre os apóstolos, ele vai trazer luz e vai descortinar o mistério de Deus oculto desde a eternidade, que era a formação de um povo seu, que não é um povo segundo a raça, não é um povo que foi reunido pela vontade do homem, pela vontade do sangue ou da carne, mas que receberam a Deus e nasceram de novo pela vontade de Deus. Então ele vai apresentar que a igreja não é um plano B, a igreja não é um desvio de percurso, a igreja é um projeto de Deus desde antes da fundação do mundo. E esse é o mistério revelado. Então ele vai apresentar essas informações e concluir essa parte doutrinária falando sobre a plenitude de Deus. E para essa plenitude de Deus, ele vai dizer que nós devemos
nos fortalecer do poder do Espírito Santo no homem interior. Ele vai dizer que Cristo tem que habitar no nosso coração. Ele vai dizer que nós precisamos conhecer e compreender o amor de Cristo, para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Aí ele conclui essa parte doutrinária com muitas verdades e muitos detalhes que são apresentados ao longo desses 3 primeiros capítulos, para prosseguir na parte prática, que é a segunda parte da carta aos Efésios. Eu lembrei muito quando você estava falando, a gente esteve na semana passada na casa do seu Albert, um irmão nosso aqui da igreja, né? Ele é judeu e ele conheceu a Cristo, né? E a gente estava falando sobre essa questão do judeu, da parte prática, da religiosidade, tanto da igreja quanto do judeu, a gente falando sobre as práticas do próprio povo ainda hoje, que não conheceram o Cristo como ele conheceu, e essa nuance dele sobre judeu convertido, judeu, prática não do judaísmo pelo judaísmo, mas a prática como vida, pela transformação de vida. E aí eu penso muito, quando eu olho para a carta aos Efésios, eu penso muito sobre justiça, misericórdia e graça. A justiça como sendo o ato que você é penalizado pelo seu feito, pelo seu erro. Então, justiça é a ideia de que você erra, você paga. Você errou, você tem que pagar. A misericórdia como sendo você receber aquilo que você não merece. Não é isso? É você não receber aquilo que você merece. Você errou, a justiça diz pague, faça. A misericórdia vem e diz sim, é isso que você merece, mas você não vai. Então você não recebe aquilo que você merece. Uhum. E a graça vem então fazendo o fechamento, dizendo que você vai receber aquilo que você não merece. Então é como se a justiça em Cristo fosse paga na cruz, dizendo assim, você vai ter que morrer também na cruz. Aí Cristo vai, justifica-nos por meio da cruz, morrendo no nosso lugar. A misericórdia então vem e diz assim, olha, aquilo que você fez e que Cristo pagou, você não vai receber, porque Cristo pagou no seu lugar. E aí a carta fecha de algum modo mostrando que a graça, Efésios 2, 8, 9, né? Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? Porque somos feitura de Cristo, criados em Deus, para boas obras, das quais Ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. E aí a graça vem e arremata dizendo, e você vai receber o que você nunca mereceu, nunca vai conseguir calcular, nunca vai conseguir atribuir valores. A graça é isso, é algo que abraça o nosso coração dizendo, você não merece, mas é exatamente por não merecer que eu te dou, te faço, te permito, por meio de Cristo na cruz. Essa parte prática, a ortopraxia, a aplicação da doutrina, ela foi fácil para você aplicar na sua vida pessoal? Ela é fácil para você aplicar na sua vida pessoal? Paulo, ele vai falar que se o homem que tenta agradar a Deus ou que tenta cumprir a lei de Deus pelo seu próprio esforço, não vai alcançar isso daí. Não é possível ao homem andar de forma que agrada a Deus pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio esforço. Perfeito. Mas ele vai dizer que se nós formos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós não cumpriremos a concupiscência da carne. Ele vai falar que nós devemos ser fortalecidos no homem interior. E é fortalecido com aquele tipo de poder que ele apresentou, um poder que é grandioso, um poder que ressuscitou a Jesus Cristo. Então, é esse poder que tem que nos revestir.
Ele vai falar na segunda parte da carta dele, a parte prática, ele já começa falando sobre como era o andar sem Deus. Então ele caracteriza esse andar sem Deus, que é um andar de pessoas que são movidas pela vaidade dos seus pensamentos. Essas pessoas, elas por causa da dureza do coração delas, têm o seu entendimento obscurecido, não é? E por causa desse entendimento obscurecido delas, elas acabam vivendo uma vida alheias a Deus. E elas passam a relativizar o pecado. E com essa relativização do pecado, elas se tornam insensíveis ao pecado e acabam se entregando à impureza, à dissolução. Esse é o andar sem Deus. Porém, ele nos apresentou toda a parte doutrinária dizendo: nós não devemos andar como andam os gentios. E aí Paulo vai falar que nós devemos nos despojar do velho homem. Devemos nos despojar das práticas desse homem que caminhava sem Deus. E devemos nos revestir de um novo homem, que é criado segundo Deus, ou seja, não é pelo meu esforço, é porque o poder de Deus atuando nas nossas vidas vai produzir o fruto do Espírito. Então ele vai dizer sobre o despojamento e o revestimento. E ele prossegue nessa explicação dizendo assim, que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. E para imitar a Deus, ele fala de 4 tipos de forma que nós devemos andar, né? Ele diz assim, nós devemos andar em amor. E andar em amor significa você viver uma vida que afasta da sua conduta coisas que são negativas ao amor. Então ele vai falar da impureza sexual, ele vai falar do uso da linguagem, ele vai falar de tudo aquilo que destrói um bom ambiente para o exercício do amor. E ele vai prosseguir dizendo assim, andai como filhos da luz. Andar como filhos da luz é produzindo o fruto da luz, que é a bondade, a justiça, a fé. Então ele vai dizer que nós devemos não mais praticar as obras infrutíferas das trevas, nós não devemos nem apoiar essas obras infrutíferas das trevas, colaborando com elas, pelo contrário, nós temos que reprovar essas obras infrutíferas das trevas. Ele prossegue dizendo que nós devemos andar em sabedoria, vendo prudentemente como nós agimos nessa vida, como nós caminhamos. Temos que andar como sábios, não como loucos. E ele vai dizer 2 coisas que nós podemos praticar para andar em sabedoria. Nós devemos remir o tempo, que é você saber analisar o seu tempo, compreender a sua época. Remir o tempo é aproveitar as oportunidades. E também nós devemos compreender qual é a vontade do Senhor, andando em sabedoria. E ele vai prosseguir, finalizando essa parte, dizendo que nós devemos andar no Espírito Santo, sob o controle do Espírito Santo. Então, para nós imitarmos a Deus, nós temos que andar em amor, andar na luz, andar em sabedoria e andar sob o controle, a direção do Espírito Santo. Isso é prática pura. E Paulo, ele vai desenvolver esse tópico dizendo o seguinte, olha, havia um andar sem Deus, mas agora há um novo homem, criado segundo Deus. Então ele fala de um novo homem, e ele vai prosseguir essa parte prática, dizendo que nós temos também uma nova comunidade de fé. Essa nova comunidade de fé, que é a igreja, nós temos que aprender a andar em unidade, trabalhar na diversidade, crescer na cooperação dentro do corpo de Cristo, exercitando os nossos dons, trabalhando junto com a diversidade que existe entre os irmãos e crescendo no conhecimento de Cristo, até chegarmos na estatura do varão perfeito, na estatura de Cristo. São grandes os desafios que Paulo apresenta para essa nova comunidade de fé. E quando ele termina de falar da nova comunidade de fé,
Ele vai falar agora de uma nova comunidade da família, uma nova família, diferente da família, tanto da sua época, daquela cultura, dos tempos de Paulo, como diferente da nossa época. Porque nenhuma dessas culturas representa um modelo ideal que Deus nos apresenta nas Escrituras. E Paulo vai apresentar esse modelo, em que nós temos que conhecer o princípio da sujeição mútua. Sujeitai-vos uns aos outros. Então ele vai apresentar o princípio da sujeição, de você considerar o outro superior a si mesmo. Então ele vai falar dos relacionamentos entre as esposas, os maridos, entre os filhos, os pais, entre servos e senhores, essa nova comunidade familiar. E aí Paulo vai concluir essa parte doutrinária dizendo o seguinte: bom, já sabemos tudo isso, vamos colocar tudo isso em prática, mas haverá oposição, haverá luta, Satanás não ficará satisfeito, haverá uma batalha espiritual quando você compreender como você deve andar de maneira a testemunhar Jesus Cristo nesse mundo. A hora que você estiver andando dessa forma, você se tornará um alvo. E aí ele vai nos passar as instruções para vencer a batalha espiritual. E ele vai dizer como: fortalecendo-se no poder do Senhor, revestindo-se de toda a armadura de Deus, a pessoa orando sem cessar e vigiando em todo o tempo. Então Paulo vai completar a carta aos Efésios nos dando instruções para todo o espectro da nossa vida. Nós devemos dar muita atenção a esses ensinos que Paulo está dizendo, e se você assistiu às aulas de forma rápida, sem se atentar para os detalhes, vá ler novamente a carta aos Efésios, escreva, estude, olhe com atenção e certamente você será muito abençoado. Lembro bem dessa semana agora que passou, nós recebemos aí a notícia triste, né, da partida do Tim Keller, né, do Timothy Keller, e o John Piper gravou um vídeo, né, dizendo que o Tim gostaria que ele falasse o que ele falou, e ele falou sobre a condição de nós fazermos o que é certo, não para alcançar algo, não por troca, uma barganha, né? Ou com a tentativa de chamar a atenção de Deus, mas fazer o que é certo, ter uma vida transformada, ter uma vida que realmente exalta o nome do Senhor, porque nós fomos alcançados. E tem uma diferença muito grande, é verdade, e o próprio vídeo que o Piper grava, ele fala isso, existe uma diferença absurda, um lugar distante um do outro, entre aqueles que fazem por uma questão de obediência, ou por uma necessidade de troca, de barganha, de chamar a atenção de Deus, ou aqueles que têm uma vida transformada, porque o Evangelho transforma a vida, não por conta de querer chamar a atenção do próprio Deus, ou obedecer porque tem que obedecer pragmaticamente, mas obedecem exatamente porque já foram alcançados. Então eu acredito sim também, a carta aos Efésios ela é fantástica porque ela traz esse conceito de que porque fomos alcançados pela graça, sem mérito algum, nós podemos viver uma vida transformada, não porque queremos chamar a atenção nem mesmo do próprio Deus, que seria algo impossível também, mas porque nós fomos alcançados, nós fazemos. As boas obras que Deus preparou em nós, para nós, e que Ele preparou de antemão e que a gente faz, executa por graça, porque Ele nos alcançou. Nós vamos continuar falando ainda muito sobre Paulo no próximo currículo. Vamos estar falando sobre Paulo, sobre a teologia paulina para a família. E a gente vai falar sobre assuntos que são muito práticos e também doutrinários. A gente vai mesclar muito a ideia da ortodoxia e da ortopraxia. Quando vamos falar sobre casamento, vamos falar sobre o papel do homem, o papel da mulher, vamos falar sobre adultério, vamos falar sobre perdão, vamos falar sobre as implicações da vida cristã cotidiana por aqueles que foram transformados pelo Evangelho. Vamos falar sobre recasamento,
Vamos falar sobre as bênçãos de Deus em todas as nuances da vida daquele que foi transformado. E eu acredito que o Evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma, que muda o viver do ser humano, é exatamente esse mesmo Evangelho que pode continuar transformando não somente aquele que foi alcançado por Cristo, mas toda a sociedade. Ela é beneficiada por pessoas que foram alcançadas por Jesus Cristo e que são contra circunstâncias que vão contra o próprio ser humano na sua libertinagem, pensando que estão tendo uma falsa liberdade. Eu acredito que o Evangelho pode sim. E nós teremos a oportunidade no próximo semestre, logo depois, no próximo currículo, de falar sobre todos esses assuntos. E vamos ter esse tempo agradável aqui junto com os irmãos. Peço que vocês reservem esse tempo e que vocês se dediquem a estudar para que a gente logre êxito em tudo isso que o Senhor tem para todos nós por meio da sua palavra. Eldman, muito obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo seu empenho. Obrigado pela sua dedicação em todos esses dias, esse semestre, esse currículo, esse ano, porque na verdade tudo isso você começou lá atrás, nós começamos em agosto, tudo isso, agosto do ano passado, né? Então a gente completa quase um ano, né, desse currículo e eu louvo a Deus, sou grato a Deus por sua vida, por sua dedicação e por seu empenho. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Foi um prazer, uma honra trabalhar junto com os irmãos. Agradecer o apoio de todos os irmãos também. Agradecer o apoio e também as orações recebidas durante todo esse período, né, que foi uma bênção para a minha vida trabalhar também aqui com os irmãos. Eu agradeço a todos. Amém. Até lá, até o próximo currículo, onde nós vamos falar sobre a teologia paulina para a família. Esteja conosco, tenho certeza que seremos ricamente abençoados pela palavra do Senhor. Deus te abençoe.